Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo, vamos explorar as três formas de manifestação do espectro autista: nível 1, 2 e 3 de suporte, ou autismo leve, autismo moderado e autismo severo. A gente vai identificar especialmente a partir do nível 1 de suporte, ou chamado também autismo leve, como essa manifestação pode contribuir para uma visão diferente de sociedade, ser humano, comportamento e até produtividade. Sempre que chega uma criança para eu atender no consultório e essa criança tem espectro autista, eu me preocupo em olhar para os pais e perguntar para os pais se eles já testaram o diagnóstico para espectro autista. Isso porque cada vez mais adultos têm sido também diagnosticados. E isso é uma informação muito relevante. Significa que as crianças anteriormente não detectadas, mas que estavam no espectro, hoje são adultos e têm a chance de entenderem mais sobre si mesmos e compreenderem comportamentos da sua vida inteira, que afinal faz sentido como encontra o diagnóstico. Eu escuto isso de muitos adultos autistas também, e muitos deles são diagnosticados a partir do diagnóstico dos seus filhos. Então a pergunta é: o autismo vem crescendo na sociedade? Por quê? Aumenta o número de casos, tem mais pessoas autistas? Ou o diagnóstico vem sendo feito com maior precisão, com mais capacidade por muitos profissionais de saúde? A resposta dada pela comunidade científica é que, na verdade, estão sendo feitos mais diagnósticos e que, na verdade, não existe um número crescente de pessoas autistas na sociedade. Elas sempre estiveram ali, mas não estavam sendo diagnosticadas. Estima-se que existem cerca de 70 milhões de autismo no mundo. Isso equivale a 1% da população. Se a gente juntar esse número com adultos ainda não diagnosticados e idosos também que não foram diagnosticados, esse número deve ser bem maior, não é mesmo? Isso significa, gente, que aqui no Brasil nós somos mais ou menos 2 milhões de brasileiros dentro do espectro. Imagina só. Acabei de falar sobre a invisibilidade do espectro autista em muitas pessoas. Isso acontece ainda com muitos adultos. A questão daí a questão que surge daí é a importância da sociedade estar discutindo o espectro autista não só em crianças, mas também em adultos, para que esses adultos sejam mais e mais identificáveis enquanto adultos que estão dentro do espectro autista. Imagina só uma pessoa adulta que passou toda a sua vida, né, sem diagnóstico, sem capacidade sem possibilidade de encontrar profissionais corretos, sem possibilidade de encontrar tratamentos corretos, sem possibilidade de entender sobre o seu próprio funcionamento. Quando a gente vê isso na prática, a gente consegue perceber como a mudança é profunda quando um adulto consegue entender seu nível de funcionamento. É uma mudança realmente progressiva, uma mudança importante, uma mudança contundente, uma mudança que traz qualidade de vida, que traz benefícios, especialmente quando esse adulto começa a entender o papel do sistema sensorial em tudo que antes os profissionais e também ele entendia como depressão, burnout, isolamento, estranheza. O papel do sensorial nisso, entender esse funcionamento, faz uma diferença incrível na vida dos adultos. É que eu escuto isso constantemente. E eu até já faço previsões quando eu pergunto o que aconteceu na sua vida quando você conseguiu entender o papel sensorial do sensorial no seu comportamento. As respostas, elas variam porque os indivíduos variam, as situações de vida variam, mas no essência elas são as mesmas. E é assim, Liz, muda tudo. Muda. É incrível quando a gente pode entender a origem de uma sensação e
ter o poder de mudar isso, de fazer mudanças ambientais que adequem melhor a esse sistema. Então, valorizar a neurodiversidade, entender os níveis de funcionamento do espectro autista, para isso, não pode deixar de acontecer essa visão apurada mesmo, que vem de testes específicos sobre detecção do nível, da qualidade, da forma de processamento sensorial, né? Do perfil sensorial dessa pessoa, das características do processamento sensorial que dá no cérebro, e que é o que é isso? Quando eu falo processamento sensorial, estou falando do quê? Eu estou falando de como o seu cérebro percebe todas as informações do meio, de visão, audição, tato, paladar, né? E todos os sistemas sensoriais. Tem alguns que a gente não conhece, como a propriocepção, que são as informações do músculo e articulação que mandam para o nosso cérebro. A gente precisa organizar isso, né? Para fazer nossos movimentos, para nadar, para chutar uma bola, para beber água e tudo mais. O sistema proprioceptivo faz parte do sistema sensorial. E também o sistema vestibular. Não é tão bem conhecido, mas é o sistema que te ajuda a perceber seu corpo no espaço. Isso faz a gente ser capaz de correr, ser capaz de se movimentar contra a gravidade. Isso também, sistema vestibular, é parte do sistema sensorial. Tem outros também, mas esse não é o assunto principal desse vídeo. Mas não dá para falar do autismo, principalmente eu sendo terapeuta ocupacional, que é o profissional capacitado, não atende só crianças, tá? Muita gente fala, nossa, Liz, mas o TO, o terapeuta ocupacional, atendendo adulto, tu não vai me pendurar naquelas coisas daquela sala de integração sensorial que parece um parquinho, não é? Que crianças participam bastante no processo de tratamento de TO, terapia ocupacional. Eu sempre falo, eita, não, gente, isso não acontece. O tratamento do adulto acontece sim, é propriedade do terapeuta ocupacional, ele auxilia bastante no nível de participação, porque é um profissional que é especialista no fazer humano e por isso é capaz de treinar habilidades, treinar capacidades, saber qual é a área cerebral responsável por exemplo, pelas habilidades sociais, ou quais são as áreas, né, que se conectam nessa área da cognição, do conhecimento humano, habilidades sociais. Ele entende de onde vem essa capacidade e consegue olhar para esse treinamento de habilidade no próprio cotidiano. Olha que bacana, a rotina cotidiana. Então, o TO, o Programa de Terapia Ocupacional para Treinamento de Habilidades no Espectro Autista, ele é um programa direto. Ele é um programa que define muito bem seus resultados, porque ele sabe qual é o objetivo claramente e estabelece isso claramente com né, a pessoa ou o grupo que esse TO está trabalhando, define bem claramente e, portanto, consegue avaliar esses resultados. E esses resultados são realmente assim perceptíveis quando a pessoa começa a relatar esse tipo de coisa que eu falei. Gente, se você está gostando desse assunto, esse canal é o Girassol Sensorial. O Girassol Sensorial tem uma série de vídeos, falando sobre o espectro autista em adultos. É um processo eminente, é um processo que está começando. O Girassol Sensorial veio do grupo Girassol Sensorial, que é um grupo para apoio de adultos no espectro autista. Se você quer conhecer mais sobre o Girassol Sensorial, se você quer vir com a gente e fazer parte de uma comunidade de adultos dentro do espectro que só crescem, que querem fazer isso que eu acabei de te falar, que é treinar seus componentes de desempenho ocupacional para conseguir ser mais participativo, mas ainda ser você. Você não precisa deixar de ser você e não pode, não deve deixar de ser você para participar socialmente. Você não precisa mascarar suas sensações sensoriais. Você não precisa mascarar e você vai entender e compreender e viver isso, né? Experienciar o fato de que quando você aprende a respeitar suas capacidades, esqueci a palavra, gente. Como é o nome? Quando a gente respeita o que a gente é, quando a gente respeita nossa singularidade, quando você, sabe, você vai aprendendo, geração sensorial, a gente aprende a ser, você aprende a ser você mesmo,
e aprende a não precisar fingir ser uma pessoa que não é. Você aprende a construir relações sem precisar, sabe, tá super hiper preocupado com que o outro está certo, está errado, o que o outro vai pensar, o que vai, sabe? Imagina estar no mundo mais relaxado, mais tranquilo, mais sendo capaz de ser você mesmo, sem medo de ser você mesmo, sem medo de construir relações, sendo quem você é, gente. Imagina que coisa maravilhosa isso, né? É isso que a geração sensorial faz, é esse treinamento. Se você gostou, dá um clique lá embaixo, mas depois que você acertar, depois que você assistir tudo que está aqui nesse vídeo, porque esse é um vídeo que vai te contar mais sobre o espectro autista, como eu te falei, sobre os 3 níveis e como eles se relacionam entre si, especialmente o nível 1, qual é a contribuição social do nível 1, como a sociedade e como você, como adulto autista, pode começar a ensinar a sociedade sobre sabe, o benefício que qualquer empresa, que qualquer escola, universidade, grupo de estudo, grupo de cientista vai ter tendo uma pessoa dentro do espectro nele. Você vai entender isso no final do vídeo. Vou te falar bastante sobre isso. E vou dar algumas dicas sobre como você se comportar socialmente, fazendo com que as pessoas passem a realmente perceber o que é a neurodiversidade, que é justamente o que encontrar o que tem de bom em cada cérebro, o que tem de bom no específico de cada cérebro, que um cérebro neurodivergente, que um cérebro diferente do típico, vem para contribuir, vem para trazer soluções diferentes. Então, o espectro autista pode ser um cérebro, sabe, com menores habilidades sociais do que seu vizinho, ou a maioria da população, entretanto, consegue resolver problemas e soluções que o cérebro super sociável do seu vizinho e da maioria da população muitas vezes não consegue ver, justamente por essas características diferentes. Agora, perde quem perde de empregar uma pessoa dessa, só que a sociedade ainda não conhece, a sociedade ainda não sabe disso, mas é o seu, o meu, é o nosso papel, é o papel de todo mundo que está convivendo dentro do espectro, seja pai e mãe de criança, seja familiares, seja professores, profissionais, sabe? Construírem essa educação social sobre os benefícios do espectro autista na sociedade, considerando o termo neurodiversidade. Bacana, né? Já deu joinha nesse vídeo? Deu joinha? Pode dar, porque tá super valendo a pena. E esse vídeo vai alcançar mais pessoas se você der seu joinha. Clica o botãozinho lá, tá aí, tá acessível, é só clicar e faz esse vídeo chegar em mais gente, tá bom? Então vamos nessa. O que muda quando você descobre o autismo que tem dentro de você? Descobre. Ó, legal. Uma coisa que estava coberta, né? Encoberta, coberta, você vai descobrir. O que acontece quando você descobre o autismo que tem dentro de você? Acontece que você, como eu disse, você pode se transformar na melhor versão de você. Por quê? Quando você se transforma na melhor versão de você, significa que você consegue entender suas demandas, suas dificuldades, que a gente pode olhar por um olhar não como dificuldades, mas como os desafios que você enfrenta. Todo ser humano enfrenta desafios. Você no espectro autista também enfrenta os seus. E descobrir esse diagnóstico vai possibilitar justamente mais desenvolvimento pessoal, mais inclusão, porque você aprende a lidar, menos ansiedade e medo, menos tristeza, menos apatia, menos depressão. Isso significa mais qualidade de vida. Então, olha o salto quântico que um diagnóstico pode ter. Né? Eu vejo muitos profissionais, né? Eu vejo isso bastante. Na hora de dar um diagnóstico, é como se estivesse dando a notícia, a pior notícia do século, assim. Sabe? Você tem, vamos dizer, diabetes, pior notícia no mundo, né? Aí a pessoa olha pro médico e fala assim, nossa, tô ferrada, né? Nossa senhora, diabetes, sabe? E aí a coisa já começa a funcionar sob o ponto de vista da negatividade.
Então, eu tô aqui para ajudar você a reconsiderar esse fato. Pensa que seu diagnóstico não é uma coisa ruim. Seu diagnóstico foi a melhor coisa. Eu aposto, gente. Eu aposto. Foi a melhor coisa que já aconteceu na sua vida nos últimos anos. Pode colocar 20, 10 anos por aí se você tem 40 anos, 30, tá? Relaxa então, fica de boa e pensa assim, agradece ao cosmos se você tem um diagnóstico. Se você não tem, se você está assistindo esse vídeo achando que pode ter autismo, é um adulto ou adulta e desconfia que está no espectro, cara, corre. Mas sabe o que é corre para fazer o diagnóstico? No Girassol Sensorial, eu tenho um apoiador, na verdade, fomos nós que tivemos a ideia do grupo, né? Na verdade, não foi bem assim. Eu fui convidada para fazer o grupo. Então, esse profissional chama Dr. Lucas Fortaleza. Dr. Lucas tinha muitas pessoas para encaminhar, precisava de alguém para coordenar o grupo e me achou nas redes sociais, né? Difícil achar um TO especialista em autismo e em adultos autistas, então ele me achou, entrou em contato e aconteceu bem naturalmente, bem fluidamente o girassol sensorial. Se você quer entrar em contato com o Dr. Lucas e fazer o seu diagnóstico, também vou deixar o link, né, da clínica dele na descrição desse vídeo, tá bom? E eu super indico, e é um profissional, além de capacitado, engajado. Não é aquele profissional que vai só olhar para você, dar o diagnóstico e tchau, tá tudo bem, legal, beleza. Não. Vai ter um acompanhamento e vai estar no girassol sensorial se você também quiser seguir desenvolvendo habilidades junto com outras pessoas, tá beleza? Lembra que o link do girassol sensorial tá embaixo na descrição também. Clica lá, eu vou amar te ver por lá. Aí, quando você chegar no grupo, vai logo para a descrição do grupo, que lá tem tudo o que você precisa saber, tá bom? Então, em relação a esse grande número de pessoas sendo diagnosticadas no espectro, em relação às pessoas que ainda não foram diagnosticadas, o que fazer, né? Primeira questão, como eu disse anteriormente, presta bem atenção, a gente precisa falar sobre o tema. A gente precisa, sabe, tirar esse tema da gaveta e ser capaz de colocar esse tema naturalmente nas rodas de conversa. Isso vai acontecer e também vai acontecer mais piadinhas, mais frases, né, do tipo, é o cara estranho, né? Você pode levar isso na brincadeira, você pode levar isso no de boa, mas você também pode pegar essas situações para falar, olha, espectro autista não é uma doença, e sim, nós somos estranhos, mas que legal! Você já ouviu falar na neurodiversidade? É o quanto pessoas que pensam estranhamente, ou seja, diferente, atípicas, têm cérebro diferente, podem trazer soluções diferentes, podem trazer sistemas diferentes. Aí você pode também complementar, explicando um pouco dessa pessoa, não sei nem se você sabe, olha esse dado, é, da grande quantidade de pessoas autistas que participaram do, da, do desenvolvimento tecnológico, da revolução tecnológica. Quantas pessoas no espectro autista, isso são índices, estão no Vale do Silício? Por que será? Isso pode ser um dado para você levar para a sua entrevista de trabalho. Isso pode ser um dado para você levar sempre que você sentir que está sendo alvo de alguma brincadeirinha de pessoas que ainda não estão entendendo muito bem qual é a capacidade que está no espectro. Tanto no nível 2, no nível 3, o que a diversidade humana está aí para ensinar para a gente, sabe? Então, isso fica uma dica, tá? Então, se você tem um diagnóstico, a sua responsabilidade é educar a sociedade. Assim como se você é pai de uma criança dentro do espectro, também. A outra dica é fazer parte de uma comunidade. Né? Se você ainda não sabe o espectro, já te indiquei um caminho bem acessível até para você fazer seu diagnóstico. Segundo passo, se você já tem, eu fortemente oriento que você vá buscar uma comunidade, faça parte da comunidade, dessa comunidade de pessoas no espectro. Conheça outras pessoas dentro do espectro, assim como você. Isso é tão importante, porque isso fortalece
não só as pessoas individualmente, enquanto parte de um grupo onde elas se identificam e são realmente fazendo, né, essa parte de um grupo que forma um sistema grande. E o girassol sensorial, a nossa ideia para o girassol sensorial é que ele cresça tanto que vocês consigam se conectar de uma maneira para além de um processo de desenvolvimento de habilidades, que já é bastante. Já é bastante você conhecer seu sensorial, como você funciona e saber treinar seu cérebro. Agora imagina quando isso cresce em um nível que você e outras pessoas do espectro possam se encontrar para estudar juntas, para discutir algum assunto, para assistir uma TV, para não fazer nada junto, para ir a uma atividade de lazer, para viajar, para fazer uma meditação junto. Imagina quando vocês podem se encontrar e ajudar a inserir uns aos outros no mercado de trabalho, abrir empresas em conjunto, empresas de pessoas autistas para pessoas autistas e para neurotípicos também, ensinando à sociedade o mundo do espectro e tudo que ele tem de bom para ensinar. Esse é o projeto de Girassol Sensorial. É lá que a gente vai chegar no futuro. E você pode fazer parte disso, chegando mais. Cada pessoa adulta no espectro pode vir e se juntar para a gente conseguir construir novas possibilidades de atuação, de ser no espectro na sociedade, de ser pessoa no espectro na sociedade. Bacana, não é? Gente, compartilha. Compartilha esse vídeo. Se você tá numa rede social e se você tá em um grupo de WhatsApp que outras pessoas do espectro fazem parte, compartilha. Se você é mãe e tem um grupo de crianças dentro do espectro, compartilha. Não deixa de compartilhar. Por quê? Porque a gente vai assim construindo essas novas possibilidades. Eu, você, quer dizer, é assim, é um papel social, né? É algo que a gente está devolvendo para a sociedade. Meu papel social é algo que eu vislumbro, que eu sonho, que vai acontecer, e você pode ser parte desse processo, fazendo o seu papel social, que é divulgando isso aqui também, esse vídeo, né? Desse vídeo vão sair vários vídeos pequenos. Então, se você se inscrever no canal, você também vai ver shorts, né? Curtos vídeos, vídeos curtos desse vídeo, tá bom? Também tem as redes sociais, tem o Instagram, você pode seguir a gente por lá, também tá na descrição. Beleza?